Bom, dando sequência à nossa conversa, tratando, dos desafios para a democratização do acesso à justiça e agora de uma forma mais direta, dos desafios para a viabilização de um devido processo constitucional e democrático na sociedade brasileira, eu já vinha provocando, de uma forma um tanto insinuante, que a gente tem um problema muito sério que decorre ainda do impacto, da repercussão das teorias formalistas, das teorias autoritárias, das teorias, isso é particularmente frouxo, mas é muito comum, a gente ouvir das teorias positivistas do direito. Essas teorias formalistas decorrem de uma tradição apologética do estudo do direito, ou seja, de um pressuposto de que o direito é tudo de bom, de que o direito promove a justiça, a liberdade, a dignidade, e que assim o faz porque os agentes jurídicos são pessoas iluminadas, são sacerdotes. Isso vem da própria história do direito ocidental, nos remete aos jurisconsultos romanos e, de uma forma mais direta, aos glosadores e pós-glosadores, quer dizer, aos grandes eruditos, aos doutores da Europa medieval, que efetivamente eram sacerdotes, e que desencavaram lá, nos seus arquivos, fragmentos do direito romano clássico, e enquanto os únicos letrados eruditos daquele contexto, com toda a sua autoridade, de intelectuais que vivem em um arranjo social onde o direito, a moral, a religião não se distinguem, levaram adiante esse imaginário de pessoas iluminadas, de pessoas ungidas por Deus. E hoje, quando a gente pensa em todo o simbolismo que ainda repercute nos fóruns e tribunais, quando a gente pensa nas togas, qual o sentido das togas? Será que não é exatamente continuar reproduzindo esse imaginário de uma autoridade legitimada por um saber sacerdotal, que remonta a Salomão, quer dizer, o homem pio, o homem santo, ungido por Deus, e que, porque ungido por Deus, tem acesso à verdade. Então isso, seja com Salomão, seja com Platão, o filósofo rei, que teve acesso à verdadeira natureza das coisas, à verdadeira realidade. Então o sujeito que se gradua em direito, que se habilita, que vai sendo selecionado pelos concursos, ele vai ganhando essas credenciais. Na verdade, é um sentido de autoridade que se pauta no autoritarismo. E é tudo que uma sociedade que se pretende seriamente democrática não precisa. Dentro dessa tradição mecanicista, formalista, do processo como um instrumento que é dinamizado e que depois vai fluir por um impulso oficial e que culmina na sentença judicial, que tem a estrutura de um silogismo jurídico perfeito. Quer dizer, é uma conclusão lógica, verdadeira, incontestável. O magistrado não pode errar. O magistrado preside o processo
E as partes são meros jurisdicionados que têm que se submeter ao conhecimento esclarecido do magistrado. Olha, isso é uma cultura extremamente democrática, né? Então, é um negócio delicado, difícil de considerar, mas eu necessariamente tenho que ser muito direto, muito cru, né, na minha exposição nesse momento. Né? Nós estamos, tristemente, ainda muito distantes de um horizonte que se caracterizaria por um devido processo democrático e constitucional, porque nesse contexto, todas as partes, enquanto partes de um processo, têm o direito fundamental de construir aquela decisão. Né? Então, em termos gerais, isso para nós ainda não é uma realidade. Quero crer, é o que me mobiliza, é o que me motiva, né, a fazer todas essas provocações, que todos vocês, enquanto agentes jurídicos, possam se orientar por esse prisma. Né? Mas normalmente não é assim que acontece. A gente tem um poder judiciário que tristemente, e é claro que essa fala é sempre genérica, mas que se caracteriza por um corporativismo muito grande. A gente tem um Ministério Público que, por mais que tenham, né, atribuições constitucionais fantásticas, ainda insiste em despender grande parte da sua energia fazendo denúncias relativas a crimes individuais contra patrimônio. Né? Não que isso não seja um problema, claro que é. Né? Mas, no âmbito das atribuições constitucionais do Ministério Público, considerando a complexidade da vida contemporânea e percebendo o perfil dos magistrados nos seus gabinetes, nos fóruns ou tribunais, o magistrado, em termos gerais, não oferece qualquer abertura para o cidadão. Logo, será que o cidadão olha para o fórum ou para o tribunal, pressupondo que aquele é o lugar que existe para garantir seus direitos subjetivos? Ou será que o cidadão médio, né, vai preferir se manter distante dos fóruns e tribunais? Né? Os advogados no mundo contemporâneo, no Brasil contemporâneo, perdão, né, tendem a adotar uma postura completamente subserviente aos magistrados, em relação aos magistrados. Então isso por si é muito sugestivo. O aparato jurídico judiciário não é nada democrático, antes pelo contrário, se mostra extremamente autoritário. Olha, se o advogado se submete, se mostra subserviente, convenhamos, esse advogado vai ser um fracasso. Ele não vai ser bem exitoso ao patrocinar a demanda do cidadão, porque ele se sente premido a não contestar o magistrado, a não enfrentar o Ministério Público. Então, que processo é esse? Né? O que há de democrático nesse processo? Será que eu posso falar seriamente em contraditório, em ampla defesa, enfim, em devido processo legal ou em devido processo constitucional? Até porque
a Constituição, historicamente, né, não é uma ferramenta de trabalho do agente jurídico na sociedade brasileira. Né? Mesmo as lições, né, já um tanto anacrônicas do neoconstitucionalismo com o pós-Segunda Guerra, né, todo aquele discurso de força normativa dos princípios e normas constitucionais, os profissionais do direito, os agentes jurídicos na sociedade brasileira, basicamente ainda não usam a Constituição como ferramenta rotineira de trabalho. Então isso por si é muito ilustrativo. Né? O aparato jurídico judiciário não se democratizou. E por que não se democratizou? Os princípios, as diretrizes constitucionais continuam caindo no vazio. Né? E nesse contexto, para nossa angústia, tem acesso pleno à justiça no Brasil quem tem condições de pagar excelentes honorários, quem tem ótimas relações, né? Quem tem acesso a conhecimento sempre bastante seletivo, diferenciado. É por isso que o acesso à justiça tende a se manter seletivo e diferencial. É por isso que o devido processo, né, democrático, constitucional, ainda não é uma realidade. E é fundamentalmente por isso que vou insistir nesses pontos, não apenas na introdução do nosso plano de ensino, mas isso vai permear todo o nosso trabalho. Né? Na segunda unidade, a gente vai fazer um panorama pela teoria do direito ocidental no século XX. Vou mostrar de uma forma mais detida, né, com algum detalhamento, nem tantos assim, né, o quão a própria teoria do direito subsidiou esse panorama autoritário, esse panorama que fragiliza extremamente o direito processual, né? E que não viabilizaria essa percepção contemporânea, né, do devido processo como um direito fundamental. Então vamos passar, né, por alguns autores que na verdade vão corroborar o ativismo, né, decisionista. Quer dizer, é uma forma sofisticada, atualizada, moderna de justificar, né, a condição privilegiada e iluminada dos intérpretes autênticos do direito, que obviamente não condiz com a dinâmica democrática, e depois vamos problematizar contribuições mais recentes, contemporâneas, no âmbito da teoria e da hermenêutica jurídica, exatamente para que a gente possa testar com essas construções ou contribuições teóricas se seriam suficientes, se seriam razoáveis ou adequadas para a viabilização da democratização do acesso à justiça e também de um devido processo constitucional e democrático. Né? Então esse é o nosso panorama para a continuidade da nossa conversa. Mais uma vez, né, gostaria de reiterar, né, a minha imensa satisfação de estar trabalhando com vocês, com essa disciplina. Mais uma vez eu reitero, né, sintam-se completamente à vontade para fazer todos os contatos, né, para fazerem sugestões,
né, para dizer o que está interessante ou não para vocês, porque assim certamente a gente pode tirar um excelente proveito, né, e não apenas se angustiar com essa reflexão, né? Muito obrigado, nos vemos nas próximas aulas.